Essa semana foi engraçado que eu tenho um teclado, né? Tem um teclado do laptop, mas ele é ruim de usar, porque eu boto o laptop num pedestalzinho, e aí. Professor Oi. Marcos, Aí, boa noite. Eu cheguei um pouco. Ah, o senhor ainda vai falar sobre as. eu ainda vou. Fazer um resumo, né? Ok. Segura aí, porque a gente vai precisar do resumo, muita coisa Valeu, a valeu. abordar. Ok. É, eu uso o teclado, né? O teclado deu defeito. Aí eu entrei em contato, estava na garantia ainda, entrei em contato com a companhia, foi essa Log, né? Eles vão mandar um teclado para substituir. Me mandaram o teclado lá dos Estados Unidos para cá, através do Federal Express, né? Eu falei, não tem uma base no Brasil, tem que mandar de fora. Resultado chegou essa semana. É uma coisa que ajuda muito, viu? Eu estava sentindo falta desse teclado. Bem, vamos lá. Boa noite. Estamos aqui para continuar a questão do magnetismo, tá? A gente vai falar sobre a força magnética e a gente vai terminar em torque de um circuito. Tecnicamente, essa aula está aqui à direita, ó, tá vendo? S12.T. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque hoje não é T, hoje é Q. Hoje é Q de quarta-feira. Então, eu vou retomar isso daqui a pouquinho. Primeira coisa, segundo mini teste, né? Eu recebi, estou corrigindo, já comecei alguma coisa, mas não avancei muito, estava preso nessa questão desses projetos. Eu devo estar divulgando as notas e os resultados até a segunda-feira. Algumas pessoas têm dificuldades repetidas de receber o material em PDF. É, eu mando através de um sistema que manda um link que você pode clicar e baixar da nuvem. Isso fica disponível uns 30 dias na nuvem para você ter acesso. Então, de alguma forma, alguém está usando algum sistema aí que não está funcionando, ou tem um limite de tamanho de arquivo, ou tem um problema de spam, um filtro de spam ativo, alguma coisa está acontecendo que algumas poucas pessoas não estão recebendo as coisas. Se você teve dificuldade com um e-mail, me dê outro e-mail, tá? Na próxima vez. Então, se você muda o e-mail, se você tiver um segundo, aí eu posso tentar com esse segundo, talvez eu tenha mais sucesso. Ok? Então, pergunto sempre como foi trabalhar em dupla, né? E aí, minha gente, como é que foi trabalhar em dupla? Ajudou, não ajudou, atrapalhou? Foi mais vantagem, Professor, desvantagem? até que ajudou, né? Mas acho que quando a gente faz uma coisa em dupla, seria interessante a gente parar em cada questão e discutir. Só que como a distância, aí não deu para fazer isso. Mas cada um escolheu uma questão e foi tentando fazer. No Mas caso da minha eu dupla, foi imaginei muito que bom, você estaria ajudou. em contato, ou seja, eu imaginei que você estaria em contato via WhatsApp, por exemplo, abrir uma ligação e estar em contato e fazer junto. Mas aí atrasa mais. Mas foi bom demais. Tá. Sim, quem mais ia falar? Eu ia falar bem isso que David falou aí, que foi bom porque a gente conseguia assim, dividir as questões, mas não deu para comentar algumas, assim, ver né, que realmente estava certo, um comentando com o outro. Mas mesmo assim ainda há um pouco de dificuldade na questão do EAD, né? A questão do tempo também, que passa muito rápido. Mas foi bem melhor do que fazer só. Entendi, entendi. A questão do EAD atrapalha, porque em cursos de física do ensino superior, eu sempre tinha horários de você. Eu pegava a parte de discussão, né? Aquelas questões de discussão, e falava assim: olha, escolham três questões, respondam até o final do horário. E aí as duplas ou os trios sentavam e discutiam, debatiam profundamente e aí entregavam resolução conjunta. Então, eu não tenho um espaço para fazer isso, que é esse debate, ele é muito enriquecedor. Aquelas questões de discussão que tem no início de cada sessão de exercício, lá no final do capítulo, são maravilhosas. Conforme você se debruça sobre elas, você vai descobrir que elas são feitas para sanar lacunas de conhecimento, de entendimento e até de entendimentos errôneos que todo mundo tem. Então, nós temos uma construção
psicológica, cultural, mais ou menos parecida, cada um de nós. Então, essas construções levam a alguns erros que as pessoas já detectaram e tem como sanar. Então, por exemplo, é muito comum nessa trajetória nossa o aluno chegar nesse estágio e achar que campo elétrico é uma coisa, carga é outra. Então, tem questões lá que vão falar da indissociabilidade de carga e campo elétrico, que é uma única coisa. Ok? Tá bom, mais alguém quer comentar? Ok, então trabalho, tá? Então a essa altura os trabalhos estão feitos, estão publicados. Eu colocaram o link no mural, isso é essencial, porque é lá que os outros grupos vão poder acessar o seu vídeo para poder fazer a pontuação. Então eu vou estar divulgando um barema essa semana para você estar para os grupos estarem preenchendo sobre os outros grupos, né? Então eu acho que a melhor forma de fazer é essa. Então, cada grupo vai avaliar o dos colegas. Os assuntos são todos pertinentes, então assistir a essas aulas é um complemento do nosso estudo. Então, por exemplo, a gente não teve aquela possibilidade de trabalhar hidroestática, hidrodinâmica em sala de aula como eu queria. Então, mas você pode assistir uma aula de 10 a 12 minutos, até 15, né, que você vai estar sendo exposto ao material e aos princípios, e você vai ter aquele mural lá, o mapa mental, para você estar entendendo os conceitos. Então, isso de certa forma vem resgatar. A gente tem também material de motor, material de gerador. A gente começa a ver motor na aula de hoje, né, e na próxima aula, mas a gente vai ter uma exposição rápida. Né, o transformador a gente vai ver também muito rápido, material de final de curso, sempre é assim, mas você tem essas aulas que complementam. Então isso funciona, é uma boa estratégia. Ok, então barema de avaliação para os grupos vão poder avaliar os trabalhos uns dos outros, vai ser um formulário Google para vocês preencherem. Tá? Sobre esta semana, tá? Houve a questão do falecimento de um aluno do subsequente ontem, e o diretor achou por bem, até em respeito à família, ao grupo, né, grupo familiar, fazer a suspensão das aulas, né? Você pode concordar ou não com essas suspensões, mas o fato é que, se é uma postura da instituição, eu tendo a acatar essas coisas. Nós teríamos 2 aulas ontem, tá? Isso ficou em aberto. Essa aula de hoje seria ministrada ontem, e a gente estaria fazendo os exercícios vinculados a essa aula. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou avançar nessa aula de hoje até onde puder. Eu vou complementar essa aula e vou publicar para vocês assistirem. Vão ter exercícios propostos, vocês devem resolver esses exercícios, e aí semana que vem a gente retoma, ou seja, a gente não perde esse tempo. Ok? Então eu vou estar complementando essa aula para ela chegar até o final. São 30 e poucos quadros, né? Então eu vou avançar, devo chegar até 10, 12. Em um horário geralmente dá para fazer isso. Então esse é o nosso plano. Alguma pergunta? Sim, professor. Não relacionado ao que foi dito agora. Relacionado à nossa avaliação, se a data dela, por gentileza, você poderia lembrar? Sim. Eu estava olhando isso hoje. Deixa eu ver se eu tenho aqui aberto. Se não me engano, estava marcada para 16 de junho. Exatamente. Então está sendo mantido isso. A gente não teve nenhuma alteração de calendário, teve, que eu saiba, não. Estou errado? Eu vou até verificar isso, porque eu recebi um e-mail e não abri esse e-mail. Mas eu acho que não. Segue essa data está mantida. Exatamente. Que, se não me engano, o senhor tinha dito que... Sim. Deixa eu aproveitar, depois você complementa, mas se aproveitar, eu pedi a vocês que fizessem, para a primeira parte do curso, os apontamentos, que você transformasse isso em PDF e você fizesse o upload para um site. Eu utilizei isso como nota da avaliação. Eu quero repetir isso. Claro que você não tem que juntar todo o material do início do curso até hoje, porque isso seria redundante, mas sim tudo o que aconteceu a partir de correntes estacionárias, né? Então, a partir de correntes estacionárias, você deve ter apontamentos, né? Então, a partir de corrente estacionária, você deve ter o apontamento até o final do curso pronto para submeter. Então, se você não elaborou ou fez uma coisa assim meieira, faça uma coisa direito.
para você estar submetendo, tá? Então eu vou estar olhando, os mesmos critérios vão valer, que você tenha isso como ferramenta de estudo, que seja uma coisa que demonstre que você assiste às aulas, que demonstre que você faz exercício, que demonstre que você tem cuidado e zelo pelo aprendizado. Eu já contei várias vezes aqui que eu utilizei durante muitos anos essas ferramentas de copiar a aula, de fazer anotações. Eu cheguei a copiar semestres, às vezes 2, 3 vezes, durante o semestre. Então eu sei que é uma coisa que toma tempo, mas rende muitos frutos. Diga. É porque eu aprendo mais assistindo outras aulas do YouTube. E a maioria dos meus apontamentos são de outras aulas. Tem algum problema? Não, bote junto. Bote junto. Aí você indica qual é a aula, inclusive. Isso é bom. Isso é bom. Professor, Oi. ainda sobre a primeira avaliação, a questão de o senhor reavaliar algumas questões, o senhor ficou de passar esse feedback por e-mail. Tá, João Vitor que está falando, é isso? Cruz? Tá. Isso. João Vitor, vamos marcar um horário para poder olhar as questões, tá? Pronto. Então, hoje é quarta-feira, quinta-feira é feriado. A gente podia fazer isso, tipo, na sexta-feira, vamos colocar aí 4 horas da tarde, tá bom? 4 horas da tarde eu tô chegando do trabalho, professor. Chego 17. Então, 17. Vamos botar, então, 18 horas. Beleza. Vamos botar 17h30, para não ficar tão tarde. Viu? Pronto. Que 18 horas começa a aula de Paulo Moura. Tá, nessa sala mesmo, viu? Pronto, valeu. Ok, beleza. Muito bem, então, força magnética, tá? A gente viu na última aula, a gente encerrou mais ou menos com esse slide aqui. Aqui eu tenho, então, 2 cargas, uma positiva e uma negativa. As duas têm uma velocidade, a velocidade é para frente e para a direita, tá, pela perspectiva, e elas estão cruzando um campo magnético. O campo magnético ele é uniforme, porque as linhas são paralelas e são espaçadas, tá, e por isso acontecer, elas, de acordo com o funcionamento do nosso universo, nossa natureza, tá, elas sofrem um desvio devido a uma força que a gente chama de força magnética. Então, carga com velocidade dentro do campo magnético sofre uma força magnética. Essa força magnética ela é interessante porque ela vai ser perpendicular à velocidade e é perpendicular ao campo magnético, tá? Note que nesse slide aqui a velocidade é perpendicular ao campo magnético, mas isso não é necessário, né? Pode haver qualquer ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Muito bem. Existe, então, uma regra que é utilizada de forma prática para você estar determinando qual a direção e sentido da força magnética. Chama-se da regra da mão direita. Então, tem uma mãozinha aqui à esquerda, tá? Então, o dedão da mão tá mostrando a direção da velocidade. O dedão dos dedos em aberto para cima está mostrando a direção do campo magnético. E observe então que a força magnética ela é perpendicular à palma da mão direita. Isso acontece para a carga positiva. Então a carga positiva segue a regra da mão direita. Diz-se então que a carga negativa nega a regra da mão direita, ou seja, na carga negativa a força magnética sai pela parte de trás da mão. Tá? O sentido dela é invertido. Professor, então, oi, pode falar. Só para ver se eu entendi essa perpendicularidade aí, é como se essa seta preta da força magnética estivesse saindo para fora da tela, é? Exatamente. Eu vou abordar isso várias vezes durante a aula de hoje, justamente para esclarecer isso, porque eu sei que esses desenhos nunca são a mesma coisa que a realidade. Ok? Muito bem. Então, você pode perguntar, e a mão esquerda? Esquece a mão esquerda, cara. A mão esquerda não é uma coisa boa nesse momento. Então, a gente vai falar sobre utilizar a mão direita para uma carga positiva e negar a regra da mão direita para a carga negativa. A gente vai falar sobre a mão esquerda para a próxima aula, onde a gente fala de efeitos de indução eletromagnética. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui, novamente, você tem, note que você tem uma carga positiva no meio da mão aqui, você tem um vetor velocidade
na direção do dedão, tem um ângulo θ aqui que pode ser qualquer, sempre menor do que 180, e aqui há o vetor campo magnético na direção dos dedos. A força magnética está saindo da palma da mão. Então, esse desenho tridimensional, imagine essa seta indo em direção a você. Aqui na direita, eu lembro que a força magnética ela é simultaneamente perpendicular ao campo magnético e ao vetor velocidade, o que diz então que ela é perpendicular ao plano definido pela velocidade e pelo campo magnético. Ok? Bem, se você faz com que a carga se movimente, a carga faz essa curva, então simbolicamente representa ela saindo da tela e aumentando, porque ela está fazendo uma curva, tá? E você pode pensar também na questão de um condutor. Então, eu tenho aqui à esquerda, tá? A minha regra da mão direita. Eu tenho um condutor aí com várias cargas que se deslocam na direção da velocidade. Elas estão andando para a direita. Se isso é verdade, tá? Então, eu posso... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Eu vou mudar a perspectiva da imagem. Você está olhando aqui, tá? Com a velocidade para a direita e o campo magnético para cima na direção da tela. Então, vou rotacionar essa imagem. Se eu rotaciono ela, ela fica assim. Você tem o fio que está conduzindo as cargas na direção da velocidade. A força magnética agora está perpendicular ao condutor e o campo magnético ficou apontando para cima. Note que o vetor que aponta para cima, tá, ficou meio esquisito. Então é comum a gente substituir ele por um outro símbolo. O símbolo é esse aqui, uma bolinha com a pontinha que representa justamente a ponta do vetor força magnética, visto como se fosse uma flecha. Se você olha para uma flecha que vem em sua direção, você deve ver uma imagem desse tipo aqui. Então, esse vetor aqui está saindo da tela em sua direção. Vetor, então a bolinha com outra bolinha dentro, vetor campo magnético perpendicular à tela no sentido do leitor. Fosse no sentido contrário, entrando na tela, seria então o fundo do vetor, visto como uma flecha, seria justamente aquelas peninhas, né? Então você estaria vendo essas peninhas aqui no fundo, isso é o vetor se afastando de você. Bem, usando a regra da mão direita, então, essa situação aqui eu estou transferindo para de cá. Dedão na direção da velocidade, dedos na direção do vetor campo magnético, força magnética, e aqui, Elton, fica bem claro, perpendicular à palma da mão. Tá vendo? Isso quer dizer que este condutor vai sofrer uma força para baixo e para a direita na direção da força magnética. Então ele vai tender a acelerar nessa direção. Então, veja o que acontece, tá? Ele vai estar, se deslocando nessa direção devido a essa força magnética que existe. Note que a corrente aqui, tá na direção do dedão, tá vendo? O dedão mostrou a direção da corrente. Então tem uma corrente nesse fio, a força magnética é perpendicular e empurra o fio junto com a corrente nessa direção. Alguma pergunta ou dúvida aí? A corrente ela é sempre no mesmo sentido da velocidade, né? Por isso que está movimentando as cargas. Essa é a nossa convenção. O que a gente quer dizer por corrente elétrica? Então fique ligado, a gente já falou sobre isso. A corrente é justamente o movimento dos buracos de elétrons, ou seja, uma ideia de uma carga positiva. Então, quando a gente fala corrente, a gente está falando por convenção do deslocamento de cargas positivas que seguem aqui o fio nessa direção, justamente com essa ideia dos buracos de corrente. A gente já mostrou aqui que a unidade, tá, de N cargas com velocidade D, velocidade deriva aqui, tá, é exatamente igual à corrente vezes o comprimento do fio. Né? Nesse caso, o comprimento do fio que se encontra dentro do campo magnético. Então, se eu tenho aqui essa região toda aqui com o campo magnético, quem é L? L é justamente o comprimento do fio, dado em metros. Então,
N cargas com velocidade D é igual a I vezes L. Acontece que a força magnética, como a gente já falou em aula anterior, ela é descrita pelo produto vetorial de dois vetores. Então, se eu penso em termos do produto vetorial, eu tenho o seguinte: à direita aqui, quando eu tenho uma única carga com velocidade atravessando um campo magnético, se eu faço Q vetor V, produto vetorial, campo magnético, isso vai me dar exatamente a força magnética. Vai me dar o vetor força magnética. Me dar o vetor força magnética não é me dar uma informação que eu tenho que complementar com outra. Não. O vetor força magnética é toda a informação que há. Ou seja, o que eu quero dizer é, eu não preciso de regra da mão direita se eu sei fazer o produto vetorial. Então, a regra da mão direita não é essencial. A gente podia ver esse material sem falar de regra da mão direita. A regra da mão direita é uma muleta que permite você estar ajudando a sua capacidade de visualizar. Mas essa equação diz exatamente isso. Diz o seguinte: a força magnética é perpendicular a V, a força magnética é perpendicular a B, e em módulo ela vai ser igual a Q, módulo vetor V, módulo vetor B, vezes o seno desse ângulo aqui, ó. Então, essa é justamente como você obtém o módulo de um produto vetorial. Se você vem para cá, a mesma coisa é verdadeira. Note aí que eu tenho duas equações, uma para N cargas com velocidade D, vetor campo magnético. Agora, isso é a mesma coisa de dizer que existe uma corrente dentro do fio L. Note que L aqui aparece como vetor. Então, L é um vetor cujo comprimento é o comprimento do fio, mas a direção e sentido dele é justamente a direção e sentido da corrente elétrica. Então, ó, L é o fio que está é o pedaço do fio que está dentro do campo magnético e sofre então a força magnética. Exemplo, tá? Carga em movimento, explorando justamente esse desenho aqui. Na foto, uma carga positiva Q é igual a 1,5 microcoulombs, tá? Possui velocidade V, dado por raiz de 3 sobre 2 I mais 1 meio J. Isso quer dizer que a velocidade faz um ângulo de 30 graus com eixo X positivo e está fazendo o mesmo aí no desenho. Essa é a velocidade. O módulo da velocidade dá para você calcular aqui. É só pegar o módulo do vetor V. Em um campo magnético B, que é igual a 2,5 J, ou seja, está na direção do eixo Y, é essa do desenho aqui, militesla. Militesla é 10 a menos 3. Note aí que um campo magnético desse tipo é tipo 100 vezes mais intenso do que o campo magnético local da Terra. Ok? Então, é algum tipo de ímã que tem aqui. O polo sul está bem aqui embaixo da fotografia, o polo norte está aqui embaixo da fotografia, e o polo sul está na parte de cima da fotografia. Você não está vendo os ímãs. Determine a força magnética. Então, determine a força magnética, quer dizer, calcule o vetor força magnética. A gente viu como fazer isso na última aula com aquele determinante que tem como primeira linha os versores I, J e K. Segunda linha, velocidade x, velocidade y, velocidade z. E terceira linha como Bx, campo magnético, By e Bz. Fazer aquele determinante é um bom exercício. Se você não está acostumado a fazer determinante, é uma boa hora de aprender. E se você está acostumado, você pode escolher o método, né? Elton falou na última aula sobre você repetir colunas. Algumas das pessoas concordaram também. E tem outros métodos, tá? Então, qualquer um desses métodos, até usar submatrizes, né? Tem várias formas de fazer esse determinante, mas aprenda a fazer porque isso lhe dá exatamente a força magnética. Então você vai ter aqui como resposta: força magnética vetor é igual a um número vezes o versor I, mais outro número vezes o versor J, mais outro número vezes o versor K, né? Newtons vai ser a unidade, então você vai ter parêntese e newtons na parte de fora. Pede-se em seguida o módulo dessa força magnética. Você pode calcular o vetor força magnética e tirar o módulo dele.
E você pode também calcular diretamente, se você quiser, dar mais trabalho, usando essa ideia aqui embaixo. Ó, força magnética é igual a módulo de V, módulo de B, seno de θ. Aí faltou o Q, tá? Aí precisaria colocar um Q bem aqui. Faltou, observem, nessa equação aqui está faltando o Q. Esse Q aqui, ele vai bem aqui na frente. Você vai precisar, se você for fazer assim, você tem que ter o seno do ângulo, tá? Como é que você obtém o ângulo entre dois vetores, V e B? Você usa justamente o cosseno do ângulo. Então vamos ver isso aqui rapidinho. Deixa eu colocar aqui na... Muito bem. Então, a força magnética sobre o componente x da velocidade. Então aqui eu quero o seguinte, você pega a velocidade, pega o componente x e determina a força magnética. Pega o componente y depois para o item D e determina a força magnética. Qual a sua conclusão? Interprete. Então você vai ter dois resultados aí para o C e para o D. Para o C você vai ter um resultado, para o D você vai ter outro, né? Com base nesse resultado, você vai chegar à conclusão que uma dessas componentes é importante para a força magnética, a outra componente não é tão importante. Então, você vai ver que a componente que é perpendicular ao campo magnético é justamente ela que gera a força magnética. Okay? Então, essa vai ser sua conclusão. Mas dê uma chance, faça o exercício. Muito bem. Exemplo 2. Professor, Pode falar. tem como voltar aí só para tirar um print aqui que eu não consegui copiar tudo. Tá. Beleza. Tá. Esses exercícios eu teria proposto na terça-feira e estaria resolvendo hoje na quarta, tá? Então eu estou propondo eles hoje e nós vamos abordar eles em um tempo futuro. Segundo exercício, explora a segunda situação. Então, na foto, uma corrente I de 200 mA percorre um fio de comprimento L, que vai ser igual a menos I mais raiz de 3J metros por segundo, que atravessa um campo magnético B 0,4 vezes o vetor K Tesla. Tá? Então note aí com um campo magnético bem mais significativo, beirando em 1 Tesla. Os maiores campos magnéticos gerados pela humanidade são da ordem de 10 Tesla. Então esse é um campo magnético muito intenso. Determine a força magnética que atua sobre o fio. Então vamos olhar aqui. L é menos I mais raiz de 3J. Então, se você colocar um sistema de coordenadas aqui, onde x está para a direita, y então, desculpe, x está para baixo aqui, x está bem aqui, y está para a direita e z está saindo, para ficar um sistema de coordenadas destro, né? Então tem que ser x para baixo, y para a direita, b está saindo da tela. Então B está saindo da tela, isso é justamente a componente Z. Uma coisa interessante, você já deve ter percebido isso, tudo que a gente fez antes do assunto de magnetismo sempre cabia em 2 dimensões. Então a gente nunca usava uma terceira dimensão em uma questão. Então nunca tinha assim, se você usou x e y, K não entrava. O Z não entrava. Se você usou Y e Z, o X não entrava. Muito bem. A partir desse assunto, o magnetismo, devido a justamente essa regra da mão direita, requer sempre 3 dimensões. Então, é o magnetismo que inaugura as 3 dimensões na vida do aluno dentro da física. Okay? Então, você vai querer calcular a força magnética. A força magnética vai ser o vetor, que é o resultado de IL vezes produto vetorial campo magnético. Então, novamente, vai aparecer aqui um determinante, tá? Onde você vai ter I vezes o determinante. Na primeira linha você vai ter V só I, V só J, V só K. Na segunda linha você vai ter LX, LY, LZ. Na terceira linha você vai ter BX, BY, BZ. Então, você vai poder fazer o determinante dessa expressão matemática e isso vai ser justamente o que responde à letra A. Pede-se B, o módulo dessa força magnética. Então, qual é o módulo dela? Vai ser justamente o módulo do vetor calculado no item A, ou você pode usar essa expressão aqui embaixo.
qualquer uma das duas deve dar a mesma resposta. C, a força magnética sobre o componente x da velocidade. Então, novamente, eu peço, decomponha isso em x. Então, decomponha isso em x, lembre que x aqui está para baixo, né? Então, eu vou ter uma componente x, vou ter uma componente, a velocidade está para cá, né? Então, a componente x vai ser negativa, né? Vai ter um componente y está para a direita, então vai ter, ó, uma componente y, e eu vou usar essas componentes em separado e vou calcular a força magnética sobre o fio. Você vai novamente descobrir que tem uma componente, tá, que contribui para a força magnética, a outra não contribui tanto. Então, novamente, você vai ter o resultado da questão anterior. Então, calcule qual a sua conclusão e interprete. Bem, na ideia da força magnética aí, eu tenho uma carga que eu vou jogar dentro de um campo magnético. Note aqui o símbolo, essa aqui é uma transparência que eu já usei antes, tá? E aqui embaixo eu estou dizendo, essas linhas são paralelas, tá? E equiespaçadas. Então, o modo do campo B é constante. Isso acontece na prática? É sempre uma aproximação, né? Na prática, você vai ter umas linhas aqui nas beiradinhas que vão ser um pouquinho curvas. Mas, para o que a gente está fazendo aqui, é suficiente a gente constringir a região para onde ele é mais uniforme. Eu tenho uma carga aqui, tá? E eu vou colocar essa carga dentro do campo magnético. Se eu coloco essa carga dentro do campo magnético, ela tem uma velocidade, tá? Note aí meu desenho, ó, eu tenho a região em azul, definida onde existe o campo magnético. Na transparência anterior, ele estava para cima, então eu mudei a minha perspectiva nesse desenho, eu passei a olhar ele de outro ângulo, eu vou olhar de cima para baixo. Se eu faço isso, aqueles vetores as linhas de campo magnéticas, que representam vetores, eles estão vindo em minha direção. É comum a gente colocar, ó, vários vetores assim, para lembrar você que o campo magnético está perpendicular à tela e o sentido dele é em direção a quem está assistindo, tá? Mas você não precisaria colocar tantos símbolos se você simplesmente dissesse aqui no cantinho, ó, B, tá? O campo magnético B, ele tem essa direção, esse sentido, e definisse a região em que ele atua. Isso é suficiente. Eu lembro que quando a gente falou sobre gravidade, tá? Lá na Física Geral Experimental 1, a gravidade local era um vetor cujo tamanho era 9,8 metros por segundo ao quadrado e apontava para baixo. Quando a gente fazia qualquer questão, a gente não desenhava 18 vetores do campo gravitacional local para você ter ideia do que ele era. A gente chegava simplesmente no cantinho e botava um único vetor para baixo e dizia, esse é G. Isso era suficiente. A mesma coisa se aplica aqui no campo magnetismo. É comum colocar vários repetidos, só para você ter ideia, mas nem sempre é necessário. Agora, está aqui à esquerda a mão direita. Então eu quero que você aplique isso a esse desenho e me diga qual é a direção e sentido do campo magnético que vai atuar, ou da força magnética que vai atuar sobre a carga positiva. Então eu quero saber qual a direção e sentido da força magnética que atua sobre essa carga que se desloca através de um campo magnético uniforme com uma velocidade v para a direita. E aí, quem arrisca? Para baixo? Para baixo, correto. Então, se você colocar o dedão na direção do vetor, ó, se você botar o dedão na direção do vetor velocidade, os dedos saindo da tela, tá? Na direção aqui, ó, saindo da tela, automaticamente a força sai da palma da mão, então tá para baixo, ela tá para baixo. Vocês vão perceber que resolver uma questão da agora em diante, 2/3 dessa resolução vai depender de visualização, vai depender de alguma regra da mão direita ou outra, né? Vai depender de você perceber a relação espacial. Muitos alunos têm vergonha de praticar a regra da mão direita, mas você tem que fazer disso uma disciplina.
Tem algumas pessoas que têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade com a regra da mão direita. Então, tente fazer sempre. Não ache que assistir, ou ler, ou ver substitui você estar colocando o dedão ali, botando o dedo para cá e tirando a força magnética. Muito bem. A força magnética está justamente para baixo, ó. Ela é perpendicular ao plano definido pela velocidade e o campo magnético. Está para baixo. Se isso é verdade, esse vai ser o movimento da carga dentro do campo magnético. Por quê? Porque essa força magnética é uma força em direção ao centro da trajetória. Então, a força é perpendicular à velocidade. Isso quer dizer que ela vai simplesmente mudar a direção e sentido da velocidade da vetor-velocidade de forma gradual, né? Se isso acontece, né, gradual e constante, então você tem esse movimento aí, ó, ela vai fazer assim. A força magnética sempre aponta em direção ao centro. Se isso é verdade, tá? Eu posso perguntar o seguinte: observe que a força magnética não realiza trabalho. Quem sabe dizer o porquê? Repita a pergunta aí, por favor, professor. Observe que a força magnética não realiza trabalho. Por que isso acontece? Então, você viu que a carga faz um movimento circular. É um movimento circular uniforme. Então, eu quero saber por que, né, que essa força magnética que atua sobre a carga não realiza trabalho. Porque é circular. É melhor isso. Professor, Oi. porque a velocidade não se altera, somente o sentido e direção. Isso explica, né? No fundo, você tem que voltar para a definição do trabalho. Integral do produto escalar da força e deslocamento. Exatamente. O trabalho vai ser o produto integral da força escalar o deslocamento. Se é produto, né, escalar, isso quer dizer módulo da força F, módulo do deslocamento, e aí vem cosseno do ângulo. Como a força é perpendicular ao deslocamento, isso quer dizer que para a trajetória circular, então estava certo quem falou trajetória circular, θ vai ser 90 graus. Isso quer dizer que o cosseno de 90 vai ser zero. Então, o trabalho sempre é nulo. Ok? Então, a força atua, muda a velocidade, mas não muda o modo da velocidade. Então, existe uma aceleração. A aceleração é em direção ao centro. Isso quer dizer o seguinte, que nessa situação, a força magnética desempenha o papel da força em direção ao centro, ou seja, a força centrípeta. Se isso é verdade, o módulo de uma e de outra tem que ser justamente idênticos. O módulo da força magnética a gente já conhece, vai ser Q vezes a velocidade vezes B vezes o seno do ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético. A força centrípeta, nós conhecemos a expressão, é a massa que multiplica a velocidade ao quadrado dividido pelo raio do movimento. Então, o raio da trajetória. O raio dessa circunferência aqui, ó, vai ser o raio dessa circunferência. Você pode imediatamente dizer o seguinte, olha, nesse meu desenho, o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é 90 graus. Você concorda?
Você concorda? Repita aí, por favor, professor. O ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é 90 graus. Você concorda? Sim. O vetor velocidade está aqui para a direita, ó, é o vermelho. O vetor campo magnético está saindo da tela. Então, os dois estão a 90 graus. Se isso é verdade, o seno de θ é igual a 1. Isso quer dizer, então, o seguinte, ó, que eu posso isolar o R nessa expressão. O R, que é o raio dessa trajetória, vai depender da massa. Quanto mais massa o objeto tem, maior a trajetória circular. Quanto mais velocidade, mais ele faz uma trajetória circular larga, tá? E o raio vai ser menor quanto maior for a carga e quanto maior for a intensidade do campo magnético. Esse raio, muitas vezes, é chamado do raio do movimento ciclotron, porque um dos aceleradores de partículas iniciais usava justamente esse método, pegava uma carga, colocava em um campo magnético e botava ela para dar volta, ó, dar volta. E cada vez que dava uma volta, usando um campo elétrico externo, dava uma empurradinha na carga, então ela ganhava mais velocidade, mais velocidade, mais velocidade. Isso quer dizer que ela fazia uma trajetória que ia aumentando, 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 até que ela chegava em uma portinha de saída. Então essa carga saía com uma velocidade muito grande, e aí você poderia usar para jogar ela contra outra carga e ver o que acontece quando elas colidem. Essa ideia de colidir as nossas cargas subatômicas, os nossos íons também, né, é uma ideia que rendeu muitos frutos, porque permitiu a gente entender do que é feito o nosso universo. Se alguém quiser se aprofundar nisso, deve procurar então a palavra ciclotron. Ok. Se por acaso, tá, essa carga tem um componente de velocidade, tá, na direção X, por exemplo, ela não só vai dar a volta, mas ela vai avançar para a direita um pouquinho. Então eu tirei a velocidade aqui do plano YZ e coloquei ela um pouquinho na direção do eixo X aqui, e ela, ó, vai dar uma volta, mas ela progrediu um pouquinho, deu outra volta e progrediu mais um pouquinho. Isso chama-se um movimento helicoidal. Minha gente, já são 19h52, eu vou parar por aqui, eu vou complementar a aula e vou colocar no YouTube para vocês assistirem até o fim. Vão ter mais questões que eu proponho para você resolver. Você deve assistir isso essa semana, tá? E aí a gente vai estar em dia com o nosso material. Ok, minha gente, boa noite, viu? Que eu tenho outra aula agora, eu tenho que correr.